Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. E a palavra que o Senhor me deu hoje, Neemias capítulo 9, versículo 16 em diante, que diz assim: Porém eles e nossos pais soberbamente endureceram a sua cerviz e não deram ouvido aos teus mandamentos. E recusaram ouvir-te, não se lembraram das maravilhas que lhe fizeram. E endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu não os desamparastes, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição. E disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaram. No deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar o caminho, por onde havia de ir. E desde o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retirastes da sua boca. Neemias restaurou também a fé daquelas pessoas, porque aquelas pessoas, eles se arrependeram do mal que eles tinham cometido, do mal que eles estavam cometendo. Eles se arrependeram de ter se desviado, se distanciado do Senhor. E aqui no capítulo 9, esse povo, eles já fazem essa oração, se arrependendo e fazendo ali uma aliança com Deus. E o nosso Deus, ele é esse Deus misericordioso, tardio em irar. O nosso Deus, ele não se importa com os erros que cometemos lá atrás, quando nós não conhecíamos a palavra dele, dos caminhos de Deus. E o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdias, ele é poderoso, ele está pronto, de braços abertos, para nos perdoar, para cuidar de nós, para sarar as nossas feridas. É claro que o nosso Deus é um Deus justo. Quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, todos os nossos erros, os nossos pecados que a gente comete, nós iremos sim ter que conviver, com as consequências. Nós iremos ter várias consequências. O que realmente importa é nós abrirmos o nosso coração e se voltar para esse Deus. E assim ele é fiel para nos perdoar. Porque enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós temos uma nova chance de recomeçar, de fazer uma aliança com Deus, de transformar a nossa vida e podermos seguir com o nosso Deus. Porque imagina você ter que viver pecando, cometendo coisas que não agradam ao Senhor e conviver o tempo todo com aquelas consequências destes atos, dessa desobediência, Porque quando nós cometemos algo que não é a vontade de Deus que a gente faça, nós estamos desobedecendo o nosso Deus. Então é melhor a gente se arrepender, fazer uma nova aliança com o nosso Deus e caminhar com Ele, sem desviar dos caminhos dele, sem olhar para a direita nem para a esquerda, e olhando somente para Cristo. Que viver, neste ciclo de erros e de consequências na nossa vida. Então, muitas vezes, o inimigo, ele sempre quer nos apontar
nos ferir por aquilo que cometemos lá atrás, quando nós não conhecia o Senhor. Mas nós temos a certeza que o nosso Deus é o Deus de misericórdias, que o nosso Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Ali ele sofreu, ele padeceu por cada um de nós e ele nos comprou. Então, nós não temos mais entristecer, porque o nosso Deus, ele já nos deu vitória, ele já nos perdoou, ele já nos lavou. A palavra do Senhor diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e começamos a viver com ele, a caminhar com ele, nós somos uma nova criatura. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele não se lembra mais dos nossos erros, dos nossos pecados. Então nós temos que nos perdoar, primeiramente, principalmente, e sabermos, tendo a certeza que Deus, ele já nos perdoou. E que nós temos que olhar somente para frente, somente para o nosso Deus, e esquecer aquilo que um dia nos feriu, aquilo que um dia nós cometemos. A palavra do Senhor diz que aqueles que confessam as suas transgressões e deixam, recebe misericórdia de Deus. Então, existem coisas que nós precisamos confessar para que no mundo espiritual aquela maldição que está sobre a nossa vida possa ser quebrada. Então, primeiramente, nós temos que confessar para o nosso Deus. Depois, para um líder espiritual, um pastor ou uma pessoa de oração que sabemos que podemos confiar e entregar aquilo, nas mãos de Deus e pedir perdão a Ele e continuar a nossa vida fazendo o melhor para Deus. E o nosso Deus, ele é fiel e poderoso para nos guardar, para nos dar vitória, para nos fortalecer na nossa caminhada com Ele. Quando estamos com Cristo, nós temos lutas e batalhas, mas também nós sabemos que a nossa vitória já está garantida, porque o nosso Deus está conosco. Mas quando nós estamos no mundo fazendo tudo que não agrada ao Senhor, ele faz, tudo que ele pode fazer para nos envergonhar. O trabalho do inimigo é nos envergonhar, é fazer com que a gente faça coisas contra a vontade de Deus, que vai, ferir a nossa honra e ferir também o coração de Deus, porque Deus não deseja que a gente vive cometendo erros, porque Ele sabe que no mundo espiritual abre brechas e tem consequências. Mas a palavra de Deus diz que quando estamos com Ele, o nosso fardo se torna leve. Então, vamos nos aproximar cada vez mais do nosso Deus, entregar a Ele as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas ansiedades, porque Ele é fiel e poderoso para nos dar força, para nos dar vitória.